Aqui no Podia Ser o E-mail a gente gosta muito de falar de setup, mas e se eu te disser que dá para montar um setup para você trabalhar viajando sem precisar de um PC? No vídeo de hoje eu convidei o Dante, um dos roteiristas do time do Escolha Segura, para falar sobre o setup que ele montou para cobrir uma viagem de trabalho no mês passado. Antes da gente partir para o papo, eu só quero te lembrar de se inscrever no canal e dar uma olhada na nossa extensão comparadora de preços, que testa cupons automaticamente, pesquisa pelo histórico do produto na internet e te ajuda a economizar na hora de comprar. Mas agora, bora de vinheta porque tem muita coisa para destrinchar sobre o setup do Dante. Esse vídeo nasceu de uma ideia que o Dante teve conversando com o Bruno sobre o setup que ele levou nessa viagem e tinha coisas legais pra gente compartilhar com vocês aqui do Podia Ser o E-mail, então eu preparei algumas perguntas pro Dante. Antes de fato entrar nas perguntas mais pontuais pro setup do Dante, eu queria que ele falasse pra vocês aqui qual foi o foco da viagem, quais eram as tarefas que ele ia executar de lá. Bom, eu fiz uma viagem recente para Nova York, era o lançamento de um celular da Motorola, e eu fui representando Escolha Segura nessa viagem, e a ideia era captar tudo o que acontecia no evento. A única coisa que eu não tinha que fazer ali era editar o roteiro. Todo o resto, então, produzir roteiro, fazer as imagens do produto, me gravar, falando e tudo aquilo que envolvia o lançamento, exceto editar, eu tinha que fazer. E a última tarefa era subir as imagens para o Google Drive. Então, como eu não levei câmera, a minha ideia foi levar um setup todo móvel, porque, mais leve para carregar na mochila, então uma viagem para os Estados Unidos é bastante tempo na imigração, fila grande, ficar muito tempo com mochila nas costas é desconfortável. O segundo ponto que eu pensei, como eu não ia levar uma câmera, então eu ia gravar tudo com o celular, um setup móvel que tem já as minhas contas e tudo mais, ajudaria a deixar a mochila menor, então eu conseguiria ter mais mobilidade. E o terceiro é que assim, eu já estou bastante acostumado a usar tablet, eu tenho o Tab S8 Ultra da Samsung, então ele tem as minhas contas, ele já tem tudo aquilo que eu costumo fazer, a integração é rápida, então se eu precisar usar ele para fazer upload nos arquivos e deixar o celular solto para poder usar durante o dia, eu consigo, e foi uma das coisas que eu fiz. Então a escolha por um setup móvel era esse, com essas tarefas que eu tinha para fazer. Então, como não exigia uma edição muito pesada ou nada que demandasse um sistema operacional como um Windows ali, e as limitações do tablet pudessem ser diminuídas nesse ponto, eu entendi que o tablet podia ajudar. Então assim, para resumir, a ideia era economizar peso e não precisar tirar notebook também da mochila na hora de passar pela esteira. O segundo, usar o equipamento que eu já estava acostumado, que era o tablet. E o terceiro, tirar equipamento, já que eu não precisava levar uma câmera. Junto disso, eu também aproveitei para perguntar a ele quais foram os equipamentos que ele levou. Começando pelo principal, que era o Galaxy Tab S8 Ultra, que ele me serviu como o meu computador dessa viagem. Então, por ele ter uma tela de 14.6 polegadas, ter teclado, eu conseguia trabalhar ele como um computador para escrever os roteiros no Notion, para ver meus e-mails, para fazer tudo o que eu precisava. Então, não tinha nada ali no Tab S8 Ultra que eu precisaria de um notebook com Windows para isso. Levei meus dois celulares, então o Galaxy Fold 4 e o iPhone 13 Pro Max, e aí cada um teve uma função. O Galaxy Fold 4, ele virou a minha gravação A-Roll porque ele tem um modo de gravação que você se vê na tela. Então, para me gravar, eu queria ter mais ou menos um retorno de como eu estava, eu usei ele para me gravar. E o iPhone 13 Pro Max serviu para fazer os takes do produto. Então, ele ficou um vídeo meio Android, meio iOS. Além disso, eu comprei um microfone de lapela da DJI, que ele tem receptor e transmissor, ele é compatível tanto com câmera quanto com celular Android e iOS. Então eu consegui usar ele para gravar. Levei daqui do almoxarifado do escritório uma barra de LED para fazer a iluminação, para a gente conseguir melhorar um pouco a luz. Levei também microfones adicionais daqui, então o Zoom H1, levei um microfone da Rode se precisasse, mas acabei usando o meu. Levei o DJI Osmo Mobile 4, que é o que eu tenho em casa. Levei um monopé também para fazer imagens um pouco melhores, então a gente já tem um espaço ali de experimentação, então talvez eu imaginava que usando o monopé ficaria melhor, e o monopé é menor que o tripé, cabe na mala, então é menos espaço, e a ideia é gastar o mínimo possível de espaço e ter peso na mala. E alguns outros acessórios como iluminador de LED, coisas menores, mas que eram realmente periféricos ali. O ideal foi que o setup foi todo móvel, nas principais coisas, então eu só tinha, por exemplo, carregamento por Lightning ou USB-C. No final aconteceu até uma coisa curiosa, porque eu esqueci o adaptador de tomada internacional. E lá no hotel tinha ou as próprias tomadas do hotel tinham entradas e saídas
USB-A e USB-C. Então eu usei os próprios cabos dos aparelhos como direto na tomada. Então eu não precisei usar, mas eu levei ainda um carregador que eu tenho da Anker de 33 watts, que tem 2 saídas, então eu conseguiria colocar um iPhone e um Android para carregar. Tá, em quais pontos você acha, Dante, que um setup portátil baseado em Android ganha de um PC? Eu acho que um setup móvel baseado em Android, ele ganha de um PC na questão de você já ter as suas contas de dispositivo Android do seu celular já conectadas ali. A Samsung, como ela tem o ecossistema Galaxy já portado, então você tem acesso às suas, por exemplo, todas as suas notas do Samsung Notes, as imagens da galeria, você consegue trabalhar de uma forma mais fluida sem precisar ficar transferindo muito arquivo. Então, por exemplo, para fazer upload de um arquivo que está na sua galeria, você consegue fazer direto do Android. Então o tablet me serviu muito nesse sentido, eu subia as imagens direto pelo tablet e deixava o celular livre para poder usar. Então ele ficava no quarto fazendo upload, eu estava na rua fazendo outras coisas e eles trabalhavam em conjunto. Mas eu acho que não tem uma grande vitória de um setup Android, porque ainda tem muita limitação no uso de aplicativos. Então você tem que fazer algumas concessões para usar, por exemplo. O Word, para quem usa, ele é mais limitado. Então você precisa usar a solução de documentos do Google ou você usa o Samsung Notes. Mas se você não vai editar ou não vai fazer alguma coisa, você consegue manejar essas trocas de aplicativos entre aquilo que você faria no computador para o tablet de uma forma normal, mas você ganha na integração que o Android te oferece da galeria, das notas, daquilo que você já tem no seu celular e você consegue fazer no tablet tranquilo. No geral, você sentiu falta de alguma coisa que não foi possível fazer pela falta do PC? Olha, não senti falta de nada específico que o computador poderia fazer, porque tudo que eu faço aqui no Escolha Segura, como eu não edito, é uma tarefa de redator. Então a gente usa um aplicativo que é o Notion, que é online e ele está disponível para qualquer device, seja Windows, seja Android, seja iOS. Então você consegue portar para usar, seja num iPad, seja num tablet Samsung, seja no celular para uma resolução mais rápida. Sendo muito honesto, acho que tudo que eu conseguiria fazer, e foi essa a solução. Quando eu vi que tudo que eu precisava fazer estava disponível no tablet, eu pensei, eu consigo fazer isso diretamente no tablet sem levar um computador, então você não precisa tirar da esteira. Todas as facilidades de peso e de mobilidade que o tablet oferece acabaram se juntando com o fato de eu não precisar levar nada. E assim, como o meu microfone ele também tem conexão USB, eu não precisaria nem de um leitor de cartão de memória, que é normal de você precisar para puxar o áudio externo. Então, tudo foi feito usando apenas entrada USB-C tranquilo. E é importante lembrar que entre os dispositivos que eu levei também um adaptador USB-C que dá outras entradas, então ele é um hub que você coloca tanto cartão de memória, HDMI, mais entradas USB tipo C, mais entradas USB tipo A, e isso serviu para ajudar bastante. Tá, e que tipo de pessoa consegue usar um setup assim e quem não consegue definitivamente? Quem consegue usar um setup móvel baseado em Android ou baseado em não ter um Windows é aquele, especialmente no caso do Android, é quem não programa, porque o Android ele é limitado para quem programa, ele é limitado para quem usa, de repente, planilhas muito pesadas, porque os aplicativos da Microsoft eles são limitados. Apresentações também muito grandes, você tem que editar essas apresentações, talvez você vá sofrer um pouquinho mais, mas para quem, por exemplo, quem é redator, como no meu caso, quem vai precisar fazer tarefas móveis que usa aplicativos que estão disponíveis em outros devices mobile, consegue trabalhar com tablet tranquilamente. Você só vai ter que fazer algumas trocas, porque o Android ele é limitado em alguns aplicativos. Então, por exemplo, para você, no meu caso do e-mail, eu não uso o Gmail, eu uso o e-mail do Yahoo, isso denuncia muito a minha idade. O caso do Yahoo ele é muito pouco otimizado para o Android. O Gmail já é um pouco mais. Então, quem usa o Gmail já sente menos falta do layout do computador. Então, você fazendo algumas poucas trocas, se você não tem essa necessidade de programar ou de editar, apesar de ter um LumaFusion disponível para Android, mas ele não é a versão completa, você não vai ter um pacote Premiere. Então, assim, se você não vai editar fotos e vídeos, se você não vai programar, se você vai produzir conteúdo em texto e alguma coisa um pouco mais comum que um LumaFusion consiga resolver, você consegue usar um tablet Android tranquilamente. Agora, Dante, se você tivesse que dar uma dica para quem está pensando em montar um setup parecido com o seu, qual seria essa dica? Investir em algum acessório específico, um aplicativo? Me fala aí. Acho que o primeiro passo para quem está começando é entender qual é a sua necessidade. O que eu faço da minha vida? Eu trabalho com texto, eu trabalho com imagem, eu trabalho com vídeo.
Se sim, o que eu preciso me adaptar? Por exemplo, o LumaFusion na versão mobile resolve o meu problema de texto ou eu preciso de camadas maiores, eu preciso de um trabalho que realmente quem vai demandar é um pacote Adobe que é mais caro e que não tem a mesma portabilidade para o Android. Pensando num setup móvel que tenha o Android como base, Samsung e Motorola têm respectivamente o modo DeX e o Ready For. Então eles te oferecem um modo desktop que você consegue acoplar, por exemplo, em um monitor, mouse e teclado e você transforma o seu celular em um computador. Só que você vai ter alguns cortes que a gente já comentou aqui. Então o primeiro passo é realmente ver se o seu celular tem um modo desktop utilizável. A Huawei tinha antigamente, mas a Huawei não está presente no Brasil, então vai concentrar em Samsung e Motorola. O próximo passo é, se você vai tirar foto ou produzir vídeo, saber que você vai ter que ter um celular que seja capaz de fazer isso. Os celulares da linha S do ano passado, especialmente desse ano, especialmente inclusive o S23 Ultra, tem trazido uma boa câmera, inclusive frontal para quem quer produzir conteúdo sozinho, então você consegue se ver e gravar um vídeo com bom desfoque de fundo, emulando muito bem uma câmera DSLR, que não é 100%, mas já resolve muita coisa. E a partir daí pensar em acessórios que vão melhorar a sua vida. Por exemplo, uma dock para você usar com a DeX. Um monitor, tem monitores portáteis que conseguem fazer te dar mais produtividade, você consegue adicionar e levar para todo lugar. Então, por exemplo, um celular mais um monitor portátil, você já consegue fazer o modo DeX. Existem bons teclados Bluetooth, da Logitech, por exemplo, daqueles que são para 3 devices, que você consegue usar ele tanto no celular quanto em outros dispositivos. Eu evoluí para o tablet porque eu acabei até ganhando esse tablet, mais um tablet Android, como o Galaxy Tab S8, até um Galaxy da linha FE, como o S7 FE, já tem modo DeX e conseguem te dar essa cara de notebook adicionando uma capa teclado. E por fim, você pensar que, por exemplo, se você não utiliza mouse, a própria caneta S Pen consegue fazer o trabalho de selecionar e você vai ter alguma dificuldade no começo, mas vai conseguir passar por isso. Hoje, por exemplo, eu não sinto a necessidade de ter um mouse junto comigo numa viagem, eu não levei mouse. Eu fui apenas usando o toque na tela e a caneta S Pen. Adicionando mais coisas nesse setup, eu acho que vale falar de fone de ouvido Bluetooth. Então, por exemplo, se você está inserido no ecossistema da Samsung e você tem boas opções de fones de ouvido Bluetooth de boa qualidade, o Galaxy Buds Live, ele ainda é vendido até hoje, assim, mais em conta que os modelos da linha Buds Pro. Então você consegue um bom cancelamento de ruído, você consegue uma boa qualidade sonora por um valor abaixo dos R$400 hoje. Então seria a minha recomendação custo-benefício, pensando em estar integrado nesse ecossistema da Samsung. É importante, por exemplo, se você vai usar celular, tem soluções de memória, você tem um SSD portátil, você tem espaço de armazenamento no celular, ou ter um SSD portátil com entrada USB tipo C, vai te adicionar mais memória para você trabalhar com outros arquivos. Por exemplo, gravei vídeos, eles estão naquela memória e você não os perde. Então acho que é uma solução bacana de se levar, ou mesmo fazer um upgrade no celular, pensando em pegar, por exemplo, um aparelho com mais espaço interno. Então tem modelos como o S23 Ultra e o Z Fold 4 já com 512 GB de armazenamento, que você aí fica tranquilo para não precisar apagar nada no final do dia. Por exemplo, eu tenho um iPhone 256, eu cheguei com ele já cheio. Então eu precisei tirar um dia para apagar vídeos antigos do meu iPhone para poder gravar, porque eu ia gravar em 4K. Então tem esse detalhe e esse cuidado que precisa ser importante. Eu gostei muito do setup que eu usei. Eu acho que dá para usar em outras viagens que a gente não precisa gravar com câmera. Então, quando você não tendo essa necessidade de passar arquivos por um cartão de memória SD e você conseguir fazer tudo isso no mobile, você ganha espaço, você ganha mobilidade, você ganha ergonomia no seu dia a dia e você não precisa ficar tirando mochila cheia, abrindo para tirar notebook, passa pela esteira, depois volta e fica aquele transtorno ali no aeroporto. Então isso vale bastante. Se você não tiver necessidade de editar um vídeo ou, por exemplo, fazer alguma coisa que necessite de programas muito pesados que o tablet não vai dar conta, eu acho que você ir direto num tablet resolve muita coisa e você ganha em mobilidade, em ergonomia para sua viagem. Bom, pessoal, espero que vocês tenham gostado desse vídeo um pouco diferente aqui no canal hoje. É um vídeo onde eu trago pessoas, criadores de conteúdo para falar do setup que eles montaram, e eu acho que isso pode escalonar para outros produtores de conteúdo, outras pessoas que vocês gostam também. Então aproveita para deixar aqui na seção de comentários qual criador de conteúdo que você acha que seria legal bater um papo sobre o setup. Mandem sugestões, mandem nomes que eu vou correr atrás pra gente bater esse papo e entender um pouco mais de como é o setup dos criadores de conteúdo. Bom, eu espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Se gostaram, deixem like, verifiquem se vocês estão inscritos aqui no canal, porque a gente está produzindo bastante conteúdo aqui no Podia Ser um E-mail. E é isso, espero que vocês tenham gostado. Me sigam nas redes sociais. Eu sou o André, um grande abraço, até mais.
Tchau, tchau!